Olá, chegou setembro e a gente tem um mês super especial, cheio de aspectos astrológicos. Temos Urano entrando em movimento retrógrado, Plutão voltando para Capricórnio, temos direito a eclipse, equinócio, um pouco de tudo, mas nunca com uma visão apocalíptica, gente. A gente está aqui para usar a astrologia, para pensar como o que a gente aprende com isso, como a gente navega, sempre pensando em criar junto com o universo. Se você está aqui entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, seja muito bem-vindo. Considera o seu like, considera se inscrever, que você me ajuda um monte aqui nesse trabalho. E bora, vamos falar um pouco desse mês, os highlights, e a gente vai fazer um pouquinho diferente, desmembrando esses vídeos. Já tem aqui um vídeo sobre a temporada virginiana para você assistir. Eu, carinhosamente, com senso de humor, coloquei aí que Deus ajuda quem cedo madruga, para a gente pensar na disciplina que o signo de Virgem traz para a gente como inspiração. Dá uma olhadinha nesse vídeo, aí vai sair vários outros para a gente pensar nesses aspectos todos desse mês. Vamos dar uma olhada nesse ciclo lunar? Lua nova em Virgem, o signo, o eixo que a gente está, né? Lua nova em Virgem, lua cheia em Peixes, esse eixo do serviço, do servir, né? Peixe, Virgem nos seus detalhes, Peixes no seu macro, espiritualidade no todo. E aí dá uma olhadinha lá no vídeo de Virgem, dessas miudezas de Virgem que se somam, né? Esse pequeno, grande templo que é a nossa rotina, como eu comentei lá no vídeo. Temos a lua crescente no dia 11, que é o nosso crescer, a gente colocar mais caldo naquilo que a gente está fazendo, num signo expansivo, que é o signo de Sagitário. 3 signos aqui mutáveis, né, pessoal, para a gente olhar nosso senso de adaptabilidade sempre, a gente sempre navegando as impermanências da vida, que o tempo todo é impermanência. Aqui o que a gente está fazendo é dar nome para essas impermanências através da astrologia, que é esse relógio cósmico. Finalmente temos a lua minguante, só um detalhe, lua cheia, dependendo de onde você está assistindo, me conta aí de onde você assiste esse vídeo, pode ser no dia 17 ou 18, porque no finalzinho do 17, pelo horário de Brasília, que vai ter eclipse, vamos falar disso. E a lua minguante a 2 graus de Câncer no dia 24, já é aquele momento de recolhimento, da gente olhar para dentro, num signo intro, num signo emocional, que é o signo de Câncer. Vamos dar uma olhada nessa jornada, pessoal? Antes de olhar a jornada, eu queria convidar você a pensar no todo quando a gente entra numa temporada nova, o Sol como grande holofote cósmico. Vamos pensar como o céu faz isso, colocando essa grande luz para a gente direcionar nossa atenção, assim como faz, por exemplo, um diretor, um iluminador de um teatro, por exemplo. Eles colocam a luz e direcionam para você ver aquele personagem específico que faz parte da história. E aqui o céu faz isso, coloca esse holofote para que a gente dê atenção para um determinado eixo e os seus aspectos, claro. Então aqui quando a gente entra com o Sol em Virgem, nós enfrentamos a oposição a Saturno e Netuno, a gente se confronta, e a quadratura com os Gêmeos ali em Sagitário. A gente está falando da cruz mutável, né, gente? Então pega a cruz, a gente fala de uma oposição e de uma quadratura, certo? Ao mesmo tempo que a gente está falando de um signo de terra que faz um trígono com Urano lá no final, né? Quando tiver nós vamos ver isso na jornada, lá no final o Sol começa a pegar o trígono com Urano que está no final de Touro, certo? Essa lógica astrológica para a gente pensar. Ao mesmo tempo que nós temos um outro grande gatilho astrológico, Sol e Marte fazem esse papel de engatilhar situações, o Marte entrando em Câncer, certo? Quando ele entra em Câncer, nós vamos ver aí os movimentos, né? Ele vai se opor a Plutão lá na frente, não é esse mês, eu acho que esse mês, peraí, vamos voltar, se ele chega a fazer a oposição, acho que não. Ele não chega a fazer a oposição ainda. Eu vou explicar, porque o Marte vai entrar no movimento retrógrado e vai ficar nessa dança entre Câncer e Leão, ok? Que vai valer vídeo à parte sobre isso. Mas é um outro gatilho para a gente pensar, certo? E o Marte em Câncer vai fazer os seus aspectos de sextil, então, com Virgem, certo? E de trígono com Peixes. Nós vamos ver isso. E o Mercúrio, a nossa forma de pensar, a comunicação, que está no limiar entre Leão e Virgem, entrando de volta para Virgem, saiu da retrogradação no dia 28, graças a Deus, né? Que deu o que falar esse Mercúrio retrógrado. Não sei, para você me conta como foi a sua trajetória de Mercúrio retrógrado.
e vai voltar para Virgem no mês de setembro, ok? E aí vai enfrentar os seus aspectos. É isso que a gente vai ver na jornada. Então a jornada aqui tá para vocês e nós vamos conversando ao longo do mês em torno dessa jornada para não ficar um vídeo muito longo, a gente poder ir esmiuçando esses aspectos e eu explicar para vocês em que momento desses pequenos ciclos a gente está ao longo do mês. Mas os highlights importantes para a gente pensar, para você já ter um panorama do mês de setembro, você que gosta de astrologia, vamos começar com 2 aspectos que eu queria chamar a atenção, que logo de cara, logo no começo do mês a gente já tem. A retrogradação de Urano e, claro, Plutão voltando para Capricórnio, que aí preciso também esmiuçar esse assunto à parte, porque ele é muito importante. Gente, a última pegada de Plutão em Capricórnio pelos próximos 250 anos. Não vamos ver no nosso tempo de vida, já que ele leva 250 anos para voltar para um signo e fazer a sua revolução em torno do Sol. Mas, voltando para o início aqui, Urano retrograda. Vamos só fazer esse paralelo interessante de Urano. Nós viemos de uma lua cheia em Aquário. Vamos voltar ali para agosto? Viemos de uma lua cheia em Aquário a 27 graus. Junto, lembra, pessoal, que eu comentei para vocês no vídeo de agosto, quanto de aspectos a gente tinha aqui no meio do mês? A lua cheia dá o tom das 2 semanas seguintes, subsequentes. Então, nós temos essa pegada uraniana, com o agravante de um Júpiter quadrado Saturno. Comentei com vocês, né? O Júpiter em Gêmeos, o que a gente fala, comunicação. Saturno em Peixes, o que limita, o que coloca regras. A gente está falando de um controle. E eis que a gente tem essa situação no Brasil super emblemática do Twitter saindo do Brasil, super importante historicamente. Esse marco, né, dessa quebra em termos de controle. Essa questão de controle está em vários pontos do mundo que a gente precisa observar com muito carinho quanto o que a gente faz com essa questão de controle. E nós temos o início do mês já com Urano. Nós já viemos dessa energia uraniana, já viemos dessa energia de controle. E quando um planeta retrograda, os lentos, a gente tem um chacoalho, uma efervescência do que ele significa, do que Urano significa: progresso, tecnologia, futurismo, revolta, rebeldia contra o status quo, uma busca por liberdade. Lembra que uranianos, aquarianos de plantão, há um sufocamento quando tem a liberdade tolhida. Então a gente já começa um mês nessa inversão uraniana que chacoalha, né? Chacoalha literalmente. Até Urano é um dos aspectos que tem a ver com tecnologia, com essas questões ligadas à aviação, que a gente viu também é Urano, questões geológicas também é Urano. Então nós temos esse chacoalho tanto físico quanto simbólico, envolvendo todos esses temas vindos dessa questão de controle que a gente viu com o aspecto Saturno-Júpiter. Então, vamos observar essa retrogradação de Urano no mesmo dia em que nós temos a volta de Plutão para o signo de Capricórnio. Então, nós temos então a volta do Plutão, nessas idas e vindas, para a gente acertar as contas com termos de estrutura, de poder, de hierarquia, que é o que rege o signo de Capricórnio. Então, é super importante, nós temos aqui essa passagem de 1/9 até 19 de novembro, pega eleições americanas, aciona o mapa dos Estados Unidos, que eu acho que está bem acionado, não só pelo retorno de Plutão em Capricórnio, mas também pela entrada de Marte em Câncer. Vamos ver aqui o mapa dos Estados Unidos. Então, é um mapa canceriano, nós vamos ver o Marte entrando aqui, ao mesmo tempo que a gente volta o Plutão para Capricórnio, e ele fica nesse grau anarético, que é o grau 29, que é um grau de fim de contas, né? O final de um signo é aquele última exprimida que a gente tem com relação ao tema. Vale muito, claro, a gente olhar onde você tem esse trânsito de Plutão, aí essa volta para Capricórnio, o que significa no seu mapa, né? Essa volta, a gente fala desse signo que é mais conservador, mais estrutural, tem um chamamento para responsabilidade e que fala de hierarquias e de poder. Vamos observar como isso se dá, gente? Vamos ver. Temos uma lua nova no signo de Virgem, vou fazer vídeo à parte para a gente falar desse novo ciclo, essa nova semente
num signo do servir, né, da disciplina, da análise. A gente está falando de uma temporada de terra, onde a gente tem um contato com o senso prático, né, o senso concreto, a análise. Aqui eu vou linkar para você entender Virgem, eu vou linkar com o vídeo sobre essa temporada virginiana para você entender melhor. Pontos importantes que eu quero destacar agora para você ter um panorama geral da jornada, por enquanto, é o ingresso de Marte em Câncer. Marte é um planeta da ação, é um dos gatilhos, como eu estava comentando. Ele vem de uma passagem por Gêmeos, onde a gente viu essa ação, a energia, um impulso marciano voltado para as palavras, para a ação, uma energia mental, intelectual. Aqui a gente entra num terreno que tecnicamente em astrologia Marte está na sua queda, né, não está na sua melhor potência, porque Marte é um defensor, Marte é briguento, né, Marte é assertivo, é cheio de energia, é corajoso. Entra num signo intro, um signo, eu costumo dizer que aí o Marte fica mergulhado na água, né? A gente tem essa expressão de raiva mais enviesada e também a ação muito voltada para as emoções. Aí é o perigo, né? O impulso tá voltado para movido pela emoção, movido pelas entranhas ali cancerianas e novamente, como eu disse, acionando o mapa dos Estados Unidos. E aí eu quero fazer um vídeo para vocês porque Marte vai ficar entre Câncer e Leão por meses, pessoal, meses. Então, para a gente pensar onde a gente tem Câncer e Leão, essas áreas, e dependendo dos planetas que você tem ali, os embates, né, os pontiagudos de Marte, para a gente pensar com carinho e estar preparado para usar isso a seu favor, né? Vou explicar nesses vídeos à parte. Usar a energia de Marte como coragem, como pôr a mão na massa, e não nas energias de embate, dependendo de onde você tiver Câncer e Leão, certo? Pessoal, temos eclipse na lua cheia. Essa lua cheia já é uma temporada de eclipse. Os meses de eclipse, a gente tem eu quero muito colocar aqui os cards para vocês, explicando vários vídeos sobre o eclipse. Apesar dos vídeos a gente estar falando do eixo Áries e Libra, dos nodos que ainda estão em Áries e Libra, esse é o primeiro eclipse que acontece no eixo, no Peixes, né? Antes da inversão dos nodos que acontece em janeiro de 2025. Por 1 ano e meio, os nodos ficam no mesmo eixo. Então aqui ele está ensaiando essa entrada no eixo Virgem e Peixes. Olha aí com todo carinho, vai ter vídeo sobre lua cheia, mas você olhar onde você tem 25 de Peixes, ali nesse eixo a gente tem no eclipse, então normalmente o eclipse faz um reboot, né? Cai o disjuntor, já que a gente tem um astro ocultado, aqui é um eclipse lunar. Nós temos uma queda e costumo sempre falar de um apagão e um acordão. O eclipse costuma levar coisas e trazer coisas, fazer uma faxina nesse eixo onde você tem Virgem, Peixes, Áries e Libra, onde ele vem acontecendo, porque o último foi no Áries e Libra. Então nós temos um período, costuma ser um mês de inflexão, onde aqueles assuntos têm ou uma resolução ou traz um tema novo, enfim, temos esse despertar, né? Uma faxina do eclipse. Lembrando que a temporada virginiana e o próprio eclipse em Peixes acionam o mapa do Brasil, que o mapa do Brasil é virginiano com Sol em Virgem. Então temos um acionar aí de energias para o Brasil. Depois nós temos o equinócio, né, que marca os 3 próximos meses para a gente falar. Vamos falar do equinócio de Libra. O Sol entra em Libra no dia 22, aí começa a iluminar a área onde você tem Libra, dá uma olhada. E o que a gente vai ver, pessoal, em outros vídeos à parte, é como que esses aspectos, né, que como eu comentei, estão fazendo aí, então, olha só, lá no dia 8, o Sol em Virgem é acionado, né, a oposição com Saturno, certo? A gente vai ver o que eu comentei aqui nesse slide, a gente vai ver eles acontecendo nas suas respectivas datas. O Sol fica oposto a Saturno, para a gente cuidar aí do pessimismo, entrar em contato com a realidade. Temos um Sol Júpiter, que é a quadratura que eu comentei, certo?
Temos o Sol Júpiter aqui no dia 12, onde há essa energia de excesso, essa energia do muito, dos exageros para a gente cuidar. Temos essa lua cheia, né? A gente vai ver os aspectos com as datas exatas. Aí o Sol chega lá no dia 20, oposto a Netuno. E Netuno faz parte da lua cheia de Peixes, como a gente vai ver com o eclipse. Então, esse cuidado com os enganos, as coisas mais confusas, né? A gente tendo uma dificuldade para entrar em contato com a realidade tal como ela é. Esse é o ponto sombra de Peixes para a gente olhar. Então a gente vai vendo isso, o Mercúrio e Saturno, né, no dia 18, que aí é uma oposição. O Mercúrio, lembra que voltou para Virgem, no dia 9, vai se opor a Saturno aqui, ok? Aí ele faz essa oposição Virgem-Peixes. Aí a gente cuidar do nosso... Cadê o Mercúrio e Saturno? Tá aqui. Cuidar do nosso pessimismo, né? Olhar, é o contato com a realidade. Essa passagem de Virgem coloca a gente em contato com a realidade, é Saturno, e coloca a gente em contato de tensão com o Netuno para a gente lidar com a realidade, que é a grande questão pisciana, né? A gente ter o contato com as coisas como elas são, já que Peixes é o signo que quer abarcar tudo, que quer, que é tão necessário, o último signo do zodíaco que coloca a gente tudo unido, né? A água oceânica de Peixes, mas o seu lado sombra é desconectar da realidade, certo? Aí nós temos, pessoal, esse mesmo Mercúrio que voltou para Virgem, nessa última fase do mês, olha só, ele começa a fazer seus trígonos, tanto com Urano, né? Começa a fazer esses aspectos fluidos, tanto com Urano, que está em Touro, e aí a gente está falando dessa energia de terra, certo? Quanto com Plutão, que voltou lá para Capricórnio, outro signo de terra, né? E fazendo esses aspectos fluidos. Temos o Marte, que entrou em Câncer aqui no começo do mês, que encontra esse trígono com Saturno, 2 signos de água. Aqui nesse final, né? Então, para fazer um resumão para a gente aqui, para a gente entendendo essa tônica de setembro, nós temos um início com esses grandões, trazendo esses temas que eu comentei, o ingresso de Marte em Câncer, que muda a tônica da ação. Um meio do mês também para a gente olhar com carinho esse eclipse, onde cai, o que está fascinando, o que está vindo aí para você, me conta que eixo aqui você está acionando. E temos, depois desse burburinho aqui do meio, a gente começa no final do mês, né, a ter esses aspectos fluidos para a gente tomar vantagem. Um Mercúrio e Urano, que a gente abrir a cabeça, pensar de forma diferente, pensar em alternativas que a gente não tinha pensado ainda. Um Mercúrio e Plutão para a gente, nossa, ter aquelas conversas difíceis, densas, que normalmente a gente não consegue aprofundar e às vezes chegar em pontos de dor que pode virar cura com o Mercúrio e Plutão aí em trígono. A conversa vai fundo, né, no âmago da situação e a gente consegue reverter. Interessante, pode ser bem interessante isso. O Marte e Saturno, né, colocando as coisas em prática, focado na realidade, com base, com senso crítico, com estrutura. Então, Marte, a nossa ação está em linha com a realidade. Então, alguns aspectos aqui para a gente poder aproveitar ao longo do mês de setembro. Bom, me conta como isso vem para você, o eixo Peixes e Virgem, o que aciona, os eclipses, o que estão acionando para você, como você pretende fazer uso dessa jornada. E lembra de se inscrever aqui no canal para você ir vendo esse desdobrado mês de setembro. A gente vai voltar várias vezes aqui para a jornada, o mês está só começando. Vamos aproveitar tudo que toca, espreme a gente para que a gente crie algo novo. Vamos usar a atenção como motor e a gente vai cada vez chegando mais perto da nossa autenticidade, que é muito a pegada de Urano, né? Urano lá no começo do mês, chacoalhando a gente no autêntico, na verdade, no que é verdadeiro para nós. Espero que tenha sido útil, me conta aqui, beijo enorme, a gente se vê nos próximos vídeos. Um ótimo setembro para vocês. Beijo.